Oi, bem-vindo, bem-vinda, bem-vindes. É um prazer recebê-los nesse debate no segundo Festival Mostra Cine Percepções. Meu nome é Veltana Freitas, é com prazer que eu estou aqui com vocês. Vou fazer minha autodescrição. Cabelos vermelhos, óculos com armação preta, fundo, acho que está meio bem iluminado, né? Embaçado, umas luzezinhas. Tentei fazer um efeito, não deu certo aqui e tal. A camisa cinza com a palavra Mickey e batom vermelho. Esse projeto é financiado pela Secretaria da Cultura e Turismo de Sobral, com recursos provenientes da Lei Federal Complementar número 195/2022, Lei Paulo Gustavo, de 22 de julho de 2022. Filmes que vamos debater hoje que encantou meus olhos. Decorando o Tempo, Frustração, Os Finais de Domingo, The Bag, documentário Cinema na Casa e a democratização do acesso ao cinema em Sobral e Barragem. Queria parabenizar todos. Foi uma costura de poesia e imagens, cada filme que eu assisti. Foi um encantamento com meus olhos. E é assim que eu gostaria que vocês livremente comentassem um pouco sobre o filme de vocês, né? A delicadeza, a poesia que foi cada um que eu observei ontem e hoje. Obrigada. Fiquem à vontade. Posso começar, então? Pode Eu começar. acho que poderia ser na ordem, né? Na ordem dos filmes, das obras que ela citou. Citou. Então, decorando o tempo, Marcel. Boa noite, pessoal. Tudo bem? A minha autodescrição também. Eu sou um homem de cor parda, cabelos pretos, óculos de armação preta, barba e blusa branca. Eu sou uma mulher cis, parda, de cabelos médios, com blusa verde, atrás de alguns pôsteres de cinema. Então, sobre o filme. Então, o filme, ele é uma ideia que a gente já tinha há muito tempo de reunir imagens do cotidiano, né? Assim, eu sou muito apaixonada por retratar questões do cotidiano, das nossas vidas e dessa importância, né, de entender que o que a gente vive e o que a gente faz também é cinema. E aí eu não sei, assim, como que as coisas foram se organizando, mas a gente foi juntando esse compilado de imagens que mistura imagens da cidade de Gruaíras, no Ceará, tem imagens sobralenses e também tem imagens de Fortaleza. É um mix dessas imagens, né? E também a construção é feita a partir de momentos da nossa vida, assim, reuniões culturais com os nossos amigos, tem umas partes de alguns poemas que são muito importantes para a gente, shows e tudo mais. É como se fosse um diário da nossa vida mesmo. Uma carta. Uma carta. Né, foi uma declaração de amor, né? E linda, né? Assim, a gente tinha a ideia de fazer o filme junto, mas aí eu sempre dizia, Marcelo, vamos tentar, e é muito difícil, porque a gente não é tão da área, assim, né? É um novo passo ir para a área das artes, né? A Marcelo é engenheiro, eu sou bióloga, e a gente assim, o que une muita gente é o amor pela sétima arte, né? Então, a gente sempre dizia, vamos fazer um filme que a gente não tem muita coisa para perder. E aí, era o meu aniversário, e ele fez o filme e me deu de presente de aniversário. Então, foi muito legal, muito bom, na verdade. Sim, show. Frustração, Gabi, e o Sami, né, que está aí também. Bem-vindos. Ela tá com a gente. Eu vou envergonhar ela um pouquinho, porque, enfim, ela tem fobia social, parece. Bem, boa noite a todos. Eu sou um homem cis. Eu tenho cor parda, cabelos cacheados
e grandes. Nesse momento ele está amarrado no rabo de cavalo. Meus olhos são castanho escuro. Meu nariz e boca são um pouco grandes, do padrão comum. E eu estou usando uma camisa preta do Star Wars, um pouquinho apagada. Sobre frustração. A gente fez ele com o intuito de mostrar os padrões, os ciclos que os artistas eles têm muitas vezes no quesito de produzir, de criar, né, de fazer multiplicar aquilo que eles fazem, que é arte, né? E diante de todo o roteiro, de toda a poesia em si, eu fiz o roteiro e a poesia junto com a Gabi, né? O que está escrito foi de autoria minha, o roteiro foi nós dois e a parte audiovisual foi ela quem fez. Então, eu escrevo aquilo que eu não consigo mostrar, né? E ela mostra aquilo que ela não consegue escrever, né? Então a gente se completa nisso. E frustração ele foi para todos aqueles que se identificam no quesito de não conseguir, por um tempo determinado ou indeterminado, produzir a sua arte, de maneira que fica naquele reboliço mental, né, que não consegue sair daquela lama, que é não produzir, fica frustrado, por isso o nome frustração, de não conseguir produzir aquilo que deveria produzir, de não conseguir mostrar aquilo que ele quer mostrar, né, a frustração de não conseguir se expressar da maneira que quer, sabe? Com o produto que tem, com o recurso que tem, por mais simples que seja, né? A gente fez aquilo tudo com coisas pequenas, sabe? Eu tinha uma caixinha com um bocado de material artesanal que eu tinha em casa, algumas fotos, papel, uma bolsa antiga, né? Comprei roupa em brechó para poder fazer. E ela tinha um celular michuruca mesmo, falo, a imagem era horrível, a gente batalhou para conseguir uma imagem boa, por isso que a gente fez de dia, porque a luz do sol ajuda. Então, frustração é baseado nisso, né? Em que existe um começo, um meio e o fim. Por isso que a gente tem 3 etapas no vídeo. No mais, eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado. E eu vou falar que eu fiquei encantada com as suas imagens, perfeitas, assim, tipo, em poesia mesmo, que é como se fosse uma dança, né? Com sua performance, você reagia bem ao movimento da câmera, assim, eu senti sua frustração ali, sabe? E sua poesia também, seus momentos, foi muito legal. O próximo Muito... Oi? Fala. E agora os finais de domingo, né? Olavo Júnior. Oi, gente, boa noite. Eu sou o Alisson Lacerda, sou produtor e roteirista dos Finais Domingos. O Olavo não pôde estar aqui hoje, eu estou aqui representando o filme. E é um filme de ficção sobre o Domingos, né, um idoso de saúde frágil, que em uma tarde de domingo ele recebe a visita de um amor do passado, e nesse encontro eles têm oportunidade de falar um pouco sobre o passado, o presente, né, e essa expectativa de futuro do Domingos, né. Foi um filme realizado durante um dia, a gente teve um dia para gravar o filme, na garra mesmo, assim, o pessoal se juntou, a gente costuma dizer que o maior valor do filme foi a generosidade, assim, da equipe, se juntou, se somou naquele dia ali, porque a gente não tinha grana, né? Foi só na amizade mesmo do pessoal. Bem, é isso. Eu gostaria de dizer que eu fiquei muito encantada porque eu conheço o Roger. Quando eu vi ele atuando, cara, tipo, foi muito emocionante. Que filme potente, que filme importante, né? Eu achei incrível. E eu conheço ele como musicista, né? E ele atuando, que fantástico. E ele atua super bem. Que maravilha. O Roger, já conheço o Roger há uns 10, 11 anos. Ele foi ator de um outro curta meu, né? E quando eu convidei, assim, naquele receio, né, dele se vai topar ou não,
porque a gente não tinha grana, né? Uhum. E o Roger é esse cara muito, muito da arte mesmo, assim, ele não quis nem saber sobre o que era o projeto, já topou, né? E a gente super preocupado com ele, né? O Roger é um cara que já tem 82 anos, né? Então, mas ali ele tá lá o dia inteiro com a gente, somando também, foi bem bacana. Gosto muito do Roger. Foi. Eu fiquei muito emocionada. Próximo é The Bag, que é Núbia de Anubis. Falei certo. Boa noite, pessoal. A minha alta descrição está trançado, duas peças. Estou usando uma blusa preta com um bode desenhado e a parede é roxa. Sobre a minha obra, 2023 eu comecei a fazer stop motion de forma bem amadora mesmo. Pesquisei bem que básico e com isso eu consegui fazer algumas stop motion mais pequenininhas, uns filmes mais pequenos, mesmo só para teste. E aí, no ano de 2023, eu fiz essa curta para um trabalho do meu curso. Vitória, Todo com mundo licença, gostou muito, e desculpa. aí eu pensei, por que não? Vou divulgar, né? Eu não sei para E veio até a os cidade de outros, Natal. mas está dando uma cortada, eu não sei. Desculpa, Vitória. Lucas, confirma para mim, tá? Vocês estão. Deu umas cortadas para mim. Tá cortando lá. Estão ouvindo? Eu acho. Estão ouvindo? Vamos tentar de novo, Vitória. Então, deixa eu É. tentar tirar Só para aqui. te sinalizar que estava dando umas cortadas, tá? Aí não deu para entender muito, assim, se você puder iniciar, tudo Todo mundo bem? ouvindo? Certo, vou iniciar. Uma mulher branca, sim, com cabelo com duas tranças, o cabelo é verde, uma blusa preta, e sim, a parede é roxa. Sobre o meu filme, eu produzi ele em 2023. Vitória, com licença, Vitória. Tá Vamos fazer o falhando, seguinte. pessoal? Tá, falhando. Eu vou passar para o documentário Cinema na Casa, aí vamos depois tentar ver se melhora o teu, né? Pode ser? Tudo bem? Mas está cortando para caramba. Não tá dando para entender, não, tá? Tudo bem. Gente, talvez seja legal, talvez seja internet, né? Ela falar sem só a voz, sem a câmera. Ou então, Núbia, tenta ir para perto do roteador, pode ser isso também. Boa, Camila. Obrigado. Tudo bem, então, vamos lá. E, tenta aí, Vitória, e a gente continua, então. Pode ser com a câmera desligada para ver se dá certo agora? Oi, Vitória? Todo mundo ouvindo? Sim, sim, melhorou bastante, viu? Pronto, acho que era a internet mesmo, estou mais próximo aqui do roteador. Começando do início, boa noite a todos. Eu sou uma mulher branca, cis. Eu tenho cabelo verde, está dividido em duas tranças. Estou usando uma blusa preta, com desenho de um bode, e a parede atrás de mim é amarela. Sobre a minha curta-metragem, The Bear, em 2023 eu comecei a fazer stop motions, de forma bem amadora, aprendi meio que o básico mesmo, porque eu tinha uma grande paixão pelo cinema, principalmente stop motion, sempre gostei muito de animações desse estilo. E comecei a produzir algumas animações curtas e então surgiu a oportunidade de eu fazer um trabalho
E eu pensei em fazer essa motion para esse trabalho, no meu curso. E aí, quando eu fiz, todo mundo gostou bastante, achou bem legal, engraçado. E aí eu comecei a divulgar, né? Divulguei no YouTube, coloquei no Festival da Rocheira, e eu notei que as pessoas estavam gostando, e aí surgiu mesmo, né? Ficou essa coisa do stop motion em Sobral, né? A história é de um sapinho, que ele vem visitar a cidade de Sobral, e ele explora o turismo local. É uma coisa bem bacana, porque eu acho que todo mundo que é de Sobral, ou que já veio em Sobral, se identifica bastante com as referências. E é isso. Eu me diverti muito, viu? Eu achei assim, muito delicado, e eu acho o slow motion muito interessante, assim. Eu gostaria de um dia tentar fazer, com muita paciência também, né? Mas eu achei fantástico, ideia show, assim, e é muito divertido. O próximo é documentário Cinema na Casa e a democratização do acesso ao cinema em Sobral. Juniel, bem-vindo. Pronto. Obrigado, Veltana. Prazer, pessoal. Eu me chamo Juniel, certo? Sou um homem negro, de cabelos pretos. Estou utilizando uma camiseta branca. E o meu produto, né, ele é um documentário. Ele tem uma linguagem um pouco mais técnica, né? Talvez por ser um jornalista de formação, eu trago essa discussão sobre a política pública e a política também cultural, né? Abordando justamente essa questão da produção e do fomento à cadeia do audiovisual aqui no município, e também uma reflexão sobre a democratização do acesso ao cinema no Brasil, né? Que, como todos aqui, acredito que tem esse conhecimento, né, que não é algo tão simples assim, a gente ir a uma sala, assistir, né, uma produção, uma sala de cinema, não é tão barato, principalmente para aquele público de baixa renda, ou que mora nas periferias, né, então acaba que sendo algo até quase impossível de você conseguir acessar esses espaços. Então eu trago essa reflexão por meio desse documentário, né, onde eu vou estar apresentando um projeto que é desenvolvido pela prefeitura aqui do município, a prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria da Cultura, que é o projeto Cinema na Casa, né, onde ele tem justamente esse objetivo de servir de espaço para expor essas produções, né. Inicialmente, falando um pouco sobre o projeto, ele surgiu com o objetivo de expor as produções independentes, né, porque muitos não conhecem, mas aqui a nossa região, né, o interior do Ceará é um grande e importante polo de produções audiovisuais. A gente tem aqui próximo a Serra da Emeruoca, né, a Serra da Ibiapaba, onde são produzidos grandes filmes, até aqui mesmo em Sobral, principalmente com essas leis, né, de fomento, a lei de Paulo Gustavo, Aldir Blanc, a gente vê essa movimentação ainda crescendo cada vez mais dessas produções. Então, esse projeto, inicialmente, ele surgiu com esse objetivo de como esses filmes independentes, eles acabavam não indo para essas salas, nessas grandes salas de cinemas comerciais. Então, o projeto, a sala de cinema da Casa da Cultura, né, Fábio Angel, servia como esse espaço para esses cineastas, produtores, roteiristas divulgarem esses trabalhos, né, que mostram muito sobre a nossa cultura também, né? A gente se vê muito assistindo essas produções que são feitas aqui na nossa região. Então, o projeto, ele inicialmente surgiu com esse objetivo, onde também aconteciam e ainda acontecem debates, né? E que são debatidos temas muito importantes para a nossa sociedade, como violência contra a mulher, violência mesmo, né, de forma geral, racismo, enfim, muitos temas que o cinema aborda, né, até mesmo em filmes, digamos, que tem uma temática mais de entretenimento, a gente ainda consegue trabalhar com esses temas que são muito importantes, né, para a sociedade. E aí, com o passar do tempo, o projeto viu, né, o público que ali estava frequentando, né, que geralmente era justamente esse público de baixa renda, esse público que mora nas periferias, que não tem esse acesso, né, a uma sala comercial, a pagar o ingresso, mesmo que seja
meia, né, com essas leis de meia entrada, ainda assim não é algo tão barato você, né, ir até um shopping, por exemplo, né, você tem a questão do transporte, tem a questão do consumo mesmo lá dentro, né, a alimentação não é tão barato também nessas salas. Então o projeto viu a necessidade também de conseguir essas parcerias para expor esses grandes filmes, essas produções aí que vão para as grandes salas de cinema. E então a partir daí, né, houve também essa ampliação do projeto, onde hoje, né, ele também expõe esses filmes que acabaram de sair das grandes salas de cinema, né, na programação mesmo desse mês, se vocês forem acessar, né, já foram expostas grandes produções aí, como Oppenheimer, né, que foi um dos grandes vencedores de várias premiações, como do Oscar, enfim, Animais, né, Animais Fantásticos, né, eu acho que esse é o nome, enfim, e outras grandes produções que acabaram de sair da sala de cinema estão dentro dessa programação. Então, é um espaço muito importante aí, onde você consegue, né, ter acesso e ter essa experiência de estar assistindo uma grande produção numa tela de qualidade, né, com som de qualidade. Então, o documentário, ele tem esse viés um pouco mais técnico, né, para a gente refletir. E eu trago também algumas cenas mais lúdicas, né, para a gente também tratar sobre os elementos que compõem o cinema, como o som, né, a música, a dança, enfim, o teatro de forma geral. Sim, sim, e eu achei muito legal, além, é muito necessário, né, Juniel? Aí, e além de tudo, o jogo principalmente quando você passa passagens de música, do mais simples ao mais, muito interessante, e sim, eu acho que essa visão crítica é necessária para mudanças das políticas públicas, sim, eu acho necessário esse tipo de documentário, sim, que as pessoas têm que ter acesso à cultura, né, mesmo, de verdade. Parabéns, tá? E o próximo é Barragem, Thiago Neres, né? Isso. Uhum. Eu sou pardo, tenho cabelo preto, os olhos pretos e estou usando uma camisa azul. Então, o Barragem, ele nasceu numa disciplina da faculdade, que é Cine Experiência, que é uma cadeira de extensão que a gente tem. E nessa cadeira a gente já começa a produzir nossos primeiros filmes. E a professora, nos provocou a fazer um filme sobre cidade. Mas tinham algumas obstruções, que a gente não podia usar nenhum tipo de música, só sons ambientes. Tinha que ser uma experiência tanto visual como sensorial. Então, a gente teve essa obstrução de não poder usar nenhum tipo de música. E ela só queria barulhos, sons de passos, carros, o som ambiente. E como eu moro em Jaibaras, que é um distrito de Sobral, eu não sei se vocês conhecem, mas é um distrito de Sobral, e eu mudei para Fortaleza por conta da faculdade. Aí, como eu quero trazer todas as minhas raízes de lá, em todas as produções que eu puder fazer, então eu contei essa história, porque ela é dividido em dois, entre uma ponte. Então, a minha mãe nasceu na parte mais urbana de lá e o meu pai nasceu na parte mais rural. Então, eu quis contar esse encontro dos dois em um clube que tinha lá de festas bem antigo, e foi isso. Foi mais afeto e também o meu cuidado com o lugar. Que, inclusive, desse documentário, eu estou desenvolvendo um documentário para outra cadeira da faculdade, já usando esse filme como uma extensão dele, sabe? Uma extensão do filme. E é isso. Thiago, além de ser muito poético, eu achei muito... Tem a questão das memórias afetivas, né, das fotografias, eu acho muito legal isso. Resgate, como também
Juniel falou, a gente tem que mostrar o que a gente tem também, né? Porque são tudo muito lindo, tão nos liga, que nos conecta, né? Muito, muito massa. Obrigado. Agora, eu vou fazer perguntas e eu vou, nesse caso aqui, eu vou deixar livre para quem quiser responder primeiro, depois eu vou colocar no chat, para que vocês, eu vou deixar assim, vou elencar duas perguntas em uma, tá certo? Seria mais ou menos assim, quais foram as principais influências e inspirações pessoais ou culturais que moldaram a concepção do filme? Vocês já esboçaram um pouco, né? E como você transformou suas ideias em uma narrativa visual e quais foram os desafios enfrentados nesse processo? Principalmente os desafios, porque você já comentaram um pouco a questão da concepção, da inspiração, mas eu gostaria que vocês ampliassem mais e comentassem um pouco mais dos desafios que vocês tiveram no decorrer de transformar as ideias em narrativa visual, né? Tudo bem? Agora sim, eu acho que vocês poderiam ficar livres para responder à vontade. Não? Então, vou começar aqui com Marcial, pode ser? Alguém? Opa, pode sim. Pode ser? Eu vou deixar no chat, tá? As perguntas. Tá certo. Eu acho, então, que as inspirações que a gente teve, assim, foram das vivências pessoais que a gente teve, né? Como a gente falou um pouco, então, o curta, ele é quase como uma carta vira filme. Então, a gente teve várias experiências que a gente passou juntos, teve músicas que foram momentos entre nós dois, teve poemas que a gente lia um para o outro e que tinham um significado pessoal. E a gente sempre teve essa conexão entre nós, como a gente falou, né, que somos de áreas diferentes, mas que liga um pouco a gente é esse amor, né, por filmes, por cinema. Então a gente tentava incorporar um pouco dessas inspirações, né, de uso de cores, de plano sequência, de transições e muito de música, né? O nome é algo que a gente sempre teve em comum, que a gente decora o tempo, né? Uma frase que a gente viu um tempo atrás, que acho que significou um pouco para a gente, né? Que a gente viu que arte decora o espaço e música decora o tempo. E é algo que a gente sempre teve uma ligação, foi através da música, do cinema, e acho que foram essas aspirações que a gente teve, né? Acho que os obstáculos que foram um pouco de empecilho é que nenhum de nós dois tinha nenhuma experiência com qualquer montagem, com o uso de algum programa de edição. Então, a gente tem o prazer, lá, de gravar, né, de estar ali num momento legal, com um cenário bonito, e a gente pegar o celular e gravar e tal, mas nunca tivemos uma experiência assim, com um programa de edição, de como é que monta aquelas imagens, como é que dá uma coesão e tudo mais. Acho que esses foram, então, os desafios, as ideias que a gente teve, assim, na hora de transformar, né? Alguma coisa. Eu acho que o desafio também é de romper a nossa própria barreira, de fazer uma coisa nova e de estar fazendo uma coisa nova, né? Como ele falou, de estar do zero, mas é uma coisa que eu sempre falava, olha, você tem um olhar muito bom de fotografia, de retratar o dia a dia. Ele tá sempre com a câmera na mão, qualquer coisa ele vai lá e filma. E aí, tipo, isso também é sobre ele, é sobre a gente, né? Sobre as nossas histórias. Eu acho que um dos desafios foi esse, assim, de realmente começar, de saber como é que fazia a edição e de construir uma história, assim, que fosse mais ou menos linear, né? Baseado no que a gente acreditava de música e de filme e de tudo mais. Mas acho que, no geral, foi uma experiência muito prazerosa. Assim, está sendo uma experiência muito prazerosa estar aqui, né, falando sobre isso, sobre uma coisa tão pessoal, né, acima de qualquer coisa. É muito pessoal, é sobre nós dois, é sobre o nosso romance, é sobre estar vivo, sobre as nossas famílias, sobre o gatinho. Então, é muito
a flor da pele, é muito se mostrar para o mundo também, né? E também acho que se torna um pouco de desafio, que é o amor, né? Amar hoje em dia é muito complicado, é cheio de intempéries, mas ainda assim é o que estrutura nós como seres humanos. Eu me sinto assim com a nossa relação e com a nossa relação com a arte também. Então, é como se fosse a própria estrutura, né? Amar já é a própria estrutura e colocar isso dentro da arte também é um desafio, querendo ou não. E Marcelo vai falar? Não, acho que era só isso mesmo, sim. Tá certo. Gabi ou Sami? Gabi não quer falar mesmo de forma alguma, nem um pouquinho? Alô. Voltamos. São 3 perguntas. Não, na verdade, eu tentei conectar as duas, mas assim, como você já explanaram um pouquinho como foi o processo, que eu achei muito lindo o que você falou, você poderia falar um pouco mais, né, em relação, e muito sobre os desafios, que é para a gente tentar ver as possibilidades futuras de ir melhorando cada vez mais, né, essas barreiras que a gente encontra. Sobre o que fez a gente fazer, né, eu fiz o que é que frustração é, mas o que inspirou a gente fazer foi, sentou um dia para conversar, aí Gabi falou como era difícil produzir, né, audiovisual, e eu perguntei, o que é isso? Aí ela me deu uma aula toda e tudo mais, ela sempre gostou dessa área, e então ela pediu para eu escrever um roteiro, ter alguma ideia aí. A partir disso, ela pegou todos os objetos, foi lá em casa, ó, dá pra gente usar isso, dá pra usar aquilo, né? E como a gente não tinha verba, como muitos por aí, não tinha tantos recursos, né? A gente usou o que tinha, né? E ficou, não, sem, claro, modéstia à parte, ficou realmente muito bom. E com pouco a gente fez bastante até. Eu fico muito satisfeito com o nosso trabalho. E sobre os desafios, estava muito quente no dia. Calor é um desafio. Nessa questão de tempo também, a gente precisava de tempo, a gente tinha muito pouco tempo. Tudo que a gente fez, todas as gravações em uma tarde, né? E foi extremamente exaustivo. Foram cerca de 20 cenas, assim, e todas improvisadas na hora. Olha, vamos para aquele canto, vamos fazer isso aqui, testava, não dava, vamos para outro, né? Vamos colocar tinta vermelha num pote de vidro, vai ficar legal? Não sei, mas vamos tentar. Aí colocamos lá, vai entrar, isso entra, não entra, isso vai entrar, isso vai entrar. E diante desse escopo enorme, que a gente gravou em um dia e 3 dias de edição, a gente criou frustração. Queremos fazer mais, queremos produzir mais, ansiamos por produzir mais e nos expressar. Creio que isso cada um que está aqui sente, ou eu espero que sinta, que é uma forma da gente deixar a nossa marca, não apenas a nossa marca, o nosso legado para a próxima geração, né? Eu creio muito nisso, nessa questão de passar para a próxima geração aquilo que nós aprendemos hoje, né? E foi isso que fez a cultura do Ceará, de pedir a benção, né, a avó, o tio, que é mais velho, que tá se acabando, ou o boi, a tradição do boi, da donona, que tacava chicote na gente. Tipo, eu ainda tenho uma cicatriz de uma chicotada que eu levei, sabe? E eu gosto de tradição. Tradição é bacana, eu acho legal, muito, muito maneiro, sabe? Meu pai fez isso, meu avô também falou isso pro meu pai falou para mim. Sabe? Eu acho isso bastante lindo, sabe? É uma herança que não precisa ser financeira, é algo mais simbólico. Então, sobre desafios, além disso, é que não é tão acessível no quesito de as pessoas não querem assistir, sabe? Elas não têm interesse de assistir.
Então, hoje, se não for algo que mexa com o financeiro, vamos vender um curso aqui para a galera, né? Vamos ver se eles querem comprar, né? Ou se não mexer com apelar para sensualismo ou outras coisas, sabe? Que são muito banais, no meu ver, e tentar mostrar algo limpo, algo que os olhos se agradam, se não for isso, as pessoas não querem saber, sabe? Poesia, a arte em si, as ilustrações, poucas pessoas veem beleza nisso hoje em dia, diante de tantas telas, diante de tanta luz azul e de tanta frieza de coração do povo. Então, de todos, esse é o mais difícil. Você pode ver nos TikToks. A pessoa passa horas desenhando, ganha 10 mil visualizações, mas uma pessoa vai lá e posta um meme e ganha 2 milhões. Né? Então, ao meu ver, esse é o nosso maior desafio hoje. E é isso. Muito obrigado. Até mais. Sami é pura poesia. Olavo Júnior, que na verdade é o Alisson. Os desafios, né? Como eu tinha falado na apresentação, nós só tínhamos um dia para gravar o filme, né? E foi feito, como disse, foi feito sem recursos, não tínhamos luz, né? Era luz natural. E o principal desafio era justamente esse, assim, como gravar aquela cena na cozinha e ter esse controle da luz, né? Foi a partir disso que veio a ideia do preto e branco, do uso do preto e branco, né? Tem a coisa, se você for pegar preto e branco, aquela coisa da melancolia, do passado, que tem pouco a ver com o que nós vemos lá no filme, né, sobre o Domingos, mas a principal questão dele, do uso do preto e branco, também foi por conta dessa questão da luz, de ter o controle, ter um melhor controle da luz, né? Isso foi feito na edição. Eu acho que é isso mesmo, assim, eu acho que essa dificuldade de fazer filme sem grana, né, juntando os amigos, isso foi o nosso desafio, né? E depois conseguir alguém para editar, porque nem eu nem o Olavo a gente edita bem, né? E foi uma coincidência da gente ter postado no Instagram, né, uma foto do set, e um cara que é um cara super massa, né, o Helg, ele, que é amigo do Júnior, do Olavo, ele se dispôs a editar. Então, o filme é isso, assim, de amigos que se juntam, que, gostei da ideia, vamos lá, vamos fazer. E deu certo, né? Foi bem bacana. A gente gravou em dezembro de 2022, finalizou ele a edição em janeiro de 23, né? E tá esse ano, aí um ano já, mais ou menos, de festival, né? É isso. Eu vi, Alisson, que foi agora recente, eu vi há um ano, e como é importante essa questão do Motel Destino, né? Tá para o cinema cearense, tá em Cannes, e agora foi fantástico, porque isso eu acho que faz com que o olhar volte aqui para o Ceará e veja a potência que tem de tantos artistas e cineastas e multifacetos. É incrível aqui o mundo de artistas que precisam ser sair das coisas, dos lugares invisíveis, né? Porque parece que... E a questão também... investir na galera, porque precisa de investimento, né? Isso, também, assim, é legal, porque teve muito investimento público nesse sentido, né? Que tem o Porto Iracema das Artes, está muito envolvido com o Hotel Destino, né? A gente tem o Vila das Artes também, que já tem um tempo aí, formando a galera, né? E são equipamentos que formam não apenas o diretor, o roteirista, mas também o ator, né? O pessoal de técnica. Eu acho isso bem bacana. E é uma política que tem que ser preservada e tem que ser continuada, né? Porque
cinema não é da noite pro dia que você consegue realizar tudo, não é sempre que você tem essa oportunidade de curta, como a gente fez, assim, conseguiu fazer em um dia tudo, mas aquela coisa de um ajudando o outro, tal, mas fazer um longa, né, isso demanda tempo, né, demanda investimento, é bem legal isso, eu acho que o roteirista do Motel Destino é do Porto Iracema das Artes, né, a atriz eu acho que também é do Porto Iracema das Artes, eu acho bem bacana isso. E que legal que ele, eu acho que ele, o roteirista, veio assim da periferia, né, cara, e de repente está no planeta agora, que fantástico, que seja inspirador para já que a galera assim, a gente tenta trabalhar, mas a gente tem essas dificuldades, né? São muitos desafios, né? Mas que a gente não perca esse sonho, essa coisa de fazer produções, né? Porque é muito legal, é fantástico. Obrigado. Agora, que é a Vitória. Oi, Vitória. Você pode falar um pouquinho dos desafios dessa concepção do The Bag, que eu acho super divertido, assim, slow motion eu acho que não é muito fácil de fazer, né? Você pode contar um pouquinho da inspiração. Você contou um pouquinho já, mas conta mais e fala um pouco mais dos desafios que você encontrou. Bom, referente às minhas inspirações, desde criança, assistia muita animação. Eu sempre fui uma grande fã da Pixar, da DreamWorks, porque aqueles filmes Vitória, que utilizam do estilo stop motion, Vitória, eu tá acho que ouvindo? assim, se você desligar a câmera, e tipo, fica melhor o áudio. Eu acho que rola mesmo a questão da internet. Pode ser? Tá me ouvindo? Sim, sim. Agora melhorou, Vitória. Obrigada. Melhorou? Porque para mim também está cortando um pouco, então eu estou acompanhando um pouco devagar as informações, mas estão vindo direitinho todo mundo? Sim, sim, sim. Certo. Referente às minhas inspirações, né? Eu sempre fui uma grande fã de estúdios de animação, como a Pixar, DreamWorks, e as que mais me chamavam a atenção eram as que usavam o estilo stop motion para produzir os filmes. O stop motion produzido nesses filmes, ele é utilizado como se fosse uma massa de modelar. E em alguns são usados bonecos mesmo. E aí, muitas vezes, o próprio estúdio tem que desenvolver o design dos bonecos, e tem que fazer todo aquele cenário, e realmente é uma coisa muito minuciosa, muito trabalhosa, mas ao mesmo tempo também muito perfeita. E a minha maior dificuldade quando eu comecei a produzir stop motion foi porque eu não tinha acesso ao mesmo material, por exemplo. Não era viável para mim construir bonecos do zero, né, de massa, ou projetar meus próprios bonecos, seria impossível. Mas outra coisa veio a somar com esse desafio, que foi a questão do meu artesanato. Eu produzo peças de crochê, e nessas peças de crochê eu faço amigurumis, que é uma técnica onde a gente faz bonecos de crochê. E com essa técnica eu já coloquei na minha loja, né? Vendi os bonecos, inclusive o sapinho do stop motion, ele era um produto da minha loja, então ao mesmo tempo que serviu como o curta-metragem, né, de início, das produções que eu estava fazendo, também serviu como divulgação dos produtos da minha loja. E quando eu pensei, né, na possibilidade de começar a utilizar os bonecos da minha produção
para fazer o stop motion, aí o jogo virou. Aí o que era dificuldade se tornou facilidade. Porque eu tinha muitas produções aqui, algumas pessoas minhas, outras da loja. E aí eu fui utilizando para construir isso e ao mesmo tempo fazendo a propaganda para a própria loja. E referente ao o roteiro que eu desenvolvi, eu meio que desenvolvi na hora, fui ali tentando ver o que eu poderia fazer, o que eu poderia utilizar, né, para ir somando com a história. E eu pensei, a maior inspiração que eu tive foi, cara, Sobral. Sobral é a minha maior inspiração, porque aqui tem muita coisa bacana. E eu me lembro que na época que eu fiz, eu tinha um folheto que eu peguei na casa do Capitão Mó, onde nesse folheto ele destaca todos os locais, pontos turísticos de Sobral, onde tinha o arco, tinha a casa do Capitão Mó, tinha o Museu Madi, e com isso eu pensei, cara, perfeito, eu vou usar esse mapa, vou usar os elementos de Sobral e vou usar aquilo que a gente conhece, aquilo que é mais próximo da gente para assimilar também com a stop motion, porque é uma estrada muito longe, né, da minha inspiração até onde eu estou. Não é como comparar, né, as minhas inspirações com os estúdios que eu citei, mas fazer algo próximo daqui, eu acho que assimilou mais pra gente, entendeu? Pra gente, pra quem viu a conta que é de Sobral, sentiu um carinho muito grande, sentiu aquela coisa de, eu sei onde é esse ponto turístico, eu já fui visitar a casa do Capitão Mó, já passei por lá, e eu achei que, tipo, gerou conectividade maior com as pessoas daqui de Sobral. Eu acho que já é uma coisa muito mais familiar pra gente. E aí foi assim que surgiu. Todo o meu processo foi esse. Mas, assim, Vitória, ficou muito legal. Você falou assim, grandes estúdios, mas eu acho achei isso aí que você fez, muito legal, ficou divertido, de uma coisa assim, tipo, eu fiquei super curiosa também, negócio da feira, né? E eu achei muito criativo, e eu acho que arte é isso mesmo, na Câmara, como diz o Albert Rocha, né? A Câmara é uma ideia, e é isso mesmo, você, perfeito, muito legal. Obrigada, Vitória. E agora, Juniel? Não, Juniel, por favor. Pronto. O que me inspirou foi justamente os aprendizados assim que eu tive, né, durante toda a minha graduação. Durante a faculdade a gente estuda muito sobre a importância da comunicação, né? Como a comunicação ela é importante para o desenvolvimento mesmo assim do ser humano, né? E a gente, quando fala em comunicação, a gente lembra talvez no primeiro momento do livro, né? Do advento de como o livro ele foi importante para estar salvando os conhecimentos, né, que os historiadores da época, os antropólogos iam, né, descobrindo e arquivando, né, esses depoimentos, essas vivências na imprensa, né, no livro. Mas a gente, hoje, né, a gente tem várias ferramentas de comunicação e a minha paixão, né, pelo cinema me fez fazer essa linkagem, né, também, assim como os livros, o filme ele tem também esse potencial cognitivo na nossa vida, né? Através de filmes a gente também viaja, né? Para vários universos, conhece vários lugares, várias culturas que a gente nunca vivenciou, nunca chegou aí, assim como os livros. Então, o cinema também tem esse poder cognitivo, né? De desenvolvimento mesmo do ser humano, de passar conhecimentos e através disso, né, isso acabou me inspirando e levantando essa questão, né, que hoje ainda existem muitas pessoas que não têm acesso a essas produções audiovisuais, né, e a partir daí eu comecei a pesquisar, né, ver alguns autores que também tinham interesse nessa temática e perceber um potencial aí de estudo, né, de como eu poderia transformar isso em algum produto audiovisual, já que eu também sou um amante, assim, pela sétima arte, então eu tentei trabalhar a ferramenta, né, o formato que eu encontrei para
tornar possível essa pesquisa, os resultados, foi justamente um produto audiovisual, que seria o documentário, né, na linguagem jornalística, no caso. Então, isso foi o que me inspirou, né, enfim, várias vivências também pessoais, né, desde de criança eu sou imerso nessa cultura de consumir filmes, né, eu até brinco assim que, entregando até um pouco a minha idade, eu sou da geração que a gente ia numa locadora, né, passava horas ali escolhendo qual seria o filme que a gente iria assistir no final de semana, porque a gente pegava o filme numa sexta-feira e só devolvia na segunda, né, então isso era uma cultura que com o passar do tempo, né, com a questão, com a chegada dos streamers, da internet, o advento da internet, a gente foi perdendo, mas era o que fazia parte ali da minha programação, assim, de entretenimento, só o fato de você sair de casa e ir no locador e passar um tempão ali olhando as capas dos filmes, né, eu juntamente com a minha família, e escolher aquele filme que a gente passaria o final de semana vendo e revendo, né, assistindo várias vezes, até a gente devolver. Então, justamente, eu tenho isso um pouco da minha família, né, dessa cultura também da gente se reunir para assistir todos juntos, né, esse filme. Eu também trago no documentário até uma fala dos meus avós, né, que eles narram um pouco, né, são dois apaixonados também por produções audiovisual, e eles falam um pouco de como era esse acesso ao cinema, como é que eles conseguiam assistir essas produções na época deles, né, lá no final dos anos 50, 60, de como esse acesso ao cinema naquela época também já era um acesso bem elitizado, né, onde minha avó, ela até, no caso, descreve muito bem que para acessar as salas de cinema naquela época, as pessoas precisavam ir bem vestidas, né, então não era de qualquer jeito que você tinha acesso a essas salas de cinema. Meu avô até conta uma história um pouco cômica, que para acessar também você só podia se possuísse sapatos, né, ou seja, né, pessoas de chinelo, enfim, não tinham como, não eram proibidas de entrar nas salas de cinema, e naquela época nem todos possuíam tênis, né, sapatos não era algo comum. Então ele brinca que apenas um dos amigos dele que tinha sapatos, e aí eles faziam uma forma lá de dividir, de compartilhar esse par de sapato do amigo dele, para eles conseguirem entrar, né. Então, no documentário ele conta essa história engraçada. Quem ainda não assistiu, né, o documentário ele está disponível no YouTube, né, com esse, né, Cinema na Casa, a democratização do acesso ao cinema em Sobral, que ele vai contar bem melhor essa história. E aí a minha avó fala, né, descreve também como eram as salas de cinema, as cadeiras, né, bem acolchoadas, o espaço era bem frequentado, né, as mulheres iam de salto alto. Então ela também conta um pouco de uma história cômica de uma vez que o salto dela quebrou quando ela estava chegando no cinema, então ela teve que fingir que estava de salto alto, né, ficou na ponta do pé para poder entrar na sala do cinema. Então a gente vê que isso é algo até histórico mesmo, né, essa questão desses espaços serem elitizados, né, não só nos dias atuais, mas até mesmo desde da origem, assim, né, da criação, da chegada no cinema aqui, principalmente em Sobral, né, a gente vê que até Sobral tinha esse interesse, né, assim como outros interiores têm esse interesse também por produções, né, audiovisual. Então, tudo isso me inspirou, né, o fato da minha cultura, junto da minha família, né, o fato da minha formação também de tentar fazer essa linkagem. Eu também passei toda a minha infância, adolescência envolvido com teatro, né, já fiz teatro, então as artes cênicas também estão ali presentes na minha criação, e eu também tento colocar um pouco disso no documentário, né, com um grupo de teatro que participaram, e aí até já fazendo uma transição para outra pergunta que você fez, que é justamente sobre os desafios, né. Esse trabalho, ele foi desenvolvido antes da pandemia, né, ninguém imaginava que a gente iria entrar na pandemia. Ele é um produto, né, o meu trabalho de conclusão de curso, fez parte do meu trabalho de conclusão de curso. Então, eu finalizei esse trabalho em 2020, né,
E, então, quando eu pensei esse projeto e escrevi todo o roteiro, fiz toda a pesquisa, né, dos autores, isso foi antes da pandemia, então eu não imaginava, né, ninguém imaginava que iria acontecer essa pandemia. Até então o projeto estava acontecendo, a ideia inicial do documentário era apresentar o projeto sendo frequentado, né, acontecendo, enfim, era para ser algo mais factual, e acabou que ele se tornou sendo algo mais documental mesmo, né? Porque ele vai mostrar um pouco de como era o projeto, porque quando eu fui colocar em prática a parte da produção, a parte das filmagens, havia acontecido, né? A gente já estava no meio da pandemia, então, assim como cinemas, todos os espaços, né, que eram sociais, que geravam alguma forma de aglomeração, eles tiveram que ser paralisados, né? Todos nós lembramos disso, que muitos filmes tiveram que ser adiados por conta da pandemia. Então o projeto Cinema na Casa ele precisou ser desativado nesse período, e aí foi onde eu precisei readaptar todo esse meu projeto. Então acredito que esse tenha sido o meu maior desafio, né, de como é que eu iria tornar possível todo esse tempo de pesquisa que eu tive, né, toda a parte da roteirização que eu fiz. Eu não tinha como mudar isso, né, da noite para o dia. Então eu decidi enfrentar esse desafio, né, ver como é que eu conseguiria produzir esse documentário, porque na época, né, para onde a gente olhava, tudo estava focado na pandemia, e que realmente era algo compreensível, porque a sociedade precisava ser, de fato, informada, né, sobre a questão da pandemia, e eu meio que fui na contramão, né, porque meu documentário também ele falava sobre algo muito feliz, assim, né, algo que me trazia muita alegria, apesar do momento que a gente estava passando. Então, eu tive muita dificuldade também nos cenários que eu precisei gravar, né, porque para onde eu olhava, eram placas, né, de use máscara, vai dar tudo certo. Então, assim, a cidade estava toda em lockdown, então não tinha ninguém nas ruas, né, as praças estavam abandonadas, muitos espaços sujos. Então, assim, tem várias cenas que eu gravei externamente, né, e que eu tive essa dificuldade de estar conseguindo esses espaços. Tanto é que os planos que eu mais utilizo no documentário são planos mais fechados, né. Por sorte, assim, por questão de contato, eu consegui ter acesso à Casa da Cultura, onde tem a sala de exibição Fábio Angel, né? Tinha alguns amigos que na época estagiavam, enfim, então consegui esses contatos, consegui ter acesso lá para o final mesmo. O cinema tem essa magia, né, que a gente consegue gravar de trás para frente, né, a temporal, e depois na edição a gente consegue contar a história, a cronologia certinha. Então, tipo assim, meu documentário ele foi todo picotado, né? Então, as cenas mesmo do cinema, das exibições, foram as últimas que eu consegui gravar por conta dessa dificuldade que eu tive de acessar esses equipamentos por conta do lockdown, mas consegui ter acesso, né, chamei alguns amigos ali e fiz alguns planos fechados, simulando como se eles estivessem lá durante mesmo a exibição do projeto, para mostrar como é que era o projeto quando ele acontecia, né, antes da pandemia. Então, assim, essa é a informação que eu trago, que eu acho que a pessoa que assiste o documentário, eu acho que ela não imagina que aquele documentário foi gravado durante a pandemia, né, justamente pelas cenas que eu tento utilizar ali, né, eu utilizo muito alguns recursos que o cinema traz, né, ficcionais, que é justamente a participação desse grupo de teatro, onde eu vou falar um pouco sobre a composição do cinema, do audiovisual, e aí eles fazem essa encenação, né, e são cenas mais poéticas, mais lúdicas, e que eu acho que traz um pouco dessa magia, assim, do que é o cinema, do impacto que o cinema tem nas nossas vidas, né, e com isso eu quebro realmente com os depoimentos desses convidados, né, que são os idealizadores do projeto. Trago o depoimento dos meus avós, que eles vão falar um pouco mais dessa questão mais histórica, né, da chegada do cinema aqui em Sobral, e de como eram esses acessos a esses espaços no tempo deles, né. Também trago um pouco, consegui a fala de algumas pessoas que frequentavam, né, e que frequentam, porque graças a Deus o projeto ele retomou após a pandemia, né, e retomou bem mais forte. Hoje em dia existem vários outros projetos que têm esse mesmo objetivo de estar levando o acesso a esses filmes para outros territórios, né, tem cinemas itinerantes, tem projetos como esse que a gente está fazendo parte, né, esse debate ele faz parte também
desses projetos que estão surgindo aí com essas novas leis, né, de fomento a essas questões mais culturais e políticas públicas também, e acredito que a tendência é que isso, que assim como na França, né, onde o cinema surgiu, que eles têm esse olhar sobre a importância do cinema, acredito que o Brasil, né, assim, falando já como todo, possa ver também a importância, né, do acesso às produções, a toda a cadeia, assim, audiovisual, né, enfim, que eles possam realmente estar investindo cada vez mais. Eu acredito que com essas leis de fomento que a gente tem atualmente, né, como a Audi Blanc, como eu já citei, a Lei do Paulo Gustavo, eles consigam perceber essa necessidade de estar ampliando, expandindo e investindo cada vez mais, né. Então, acredito que basicamente é isso que tanto me inspirou, como os meus maiores desafios na parte de produção foram essas, né. E lembrei agora um pouco que, por ser na pandemia, eu tive eu tive vários braços, né, várias pessoas me ajudaram, mas a grande maioria eu tive que atuar sozinho, né, e a gente sabe que, para quem vê, talvez imagina que o cinema, o audiovisual é muito simples, mas, na verdade, uma cena que às vezes a gente leva, né, que a pessoa é uma cena de segundos, ou até mesmo de 1 minuto, às vezes a gente passa uma manhã toda, uma tarde toda para conseguir capturar aquela imagem, né. Então, quando você trabalha sozinho, que precisa cuidar com foco da câmera, o áudio, né? Se o áudio tá gravando e, ao mesmo tempo, você ali focado nos entrevistados, isso se torna muito complicado, né? Mas todos esses foram os desafios que eu tive, mas eu fico muito feliz com o resultado final, né? Serviu justamente como uma forma de aprendizado, né? Acredito que aprendi bastante com essa produção e espero trabalhar cada vez mais, né, imerso apesar de atuar mais nessa área de escrita, né, do jornalismo em si, mas eu pretendo migrar e mergulhar a fundo mesmo em produções audiovisuais mais para frente, né. Pois é, eu ia falar anteriormente que eu fiquei apaixonada pelos seus avós, eu não sabia que eram seus avós. A história deles em relação ao Cine Alvorada, porque eu acabei deixando, porque eu achei muito importante o registro, né, da passagem do Cine Alvorada aqui. Eu também não vou nem falar o que eu vivi, senão eu vou estar falando na minha idade mesmo, aí você vai ver o que foi que eu vivi. Porque me lembrou, assim, veio a memória afetiva, quando seus avós falavam, e seu avô falou dessa história que é muito divertida, quem não assistiu, assista, porque é muito legal, é muito importante, eu achei muito interessante, assim, a história deles com os 2 amigos. Então, assim, parabéns, viu? Assim, acho que é necessário, Juniel, assim, esse seu trabalho, sim. Obrigado. E agora, o Tiago Neres. Tiago? Oi. Você pode falar um pouco mais das inspirações e os desafios? Então, as inspirações acho que foram os meus pais, o distrito e a memória afetiva que eu tenho por lá. Porque o foco era isso, sabe? Apresentar o lugar de onde você é. E todos da minha turma iam trazer já de Fortaleza, aí eu ia trazer algo diferente, que é o lugar onde eu tenho uma grande memória afetiva, eu nasci, me criei. Então, eu acho super importante, principalmente por dar visibilidade também para Jaibaras, né? Um lugar acho que quase ninguém daqui de Fortaleza deve conhecer, então acho importante. E os desafios foi que eu tinha um celular e um sonho. Era isso, porque eu não podia usar nenhum tipo de equipamento profissional, eu não podia. Era a câmera do celular e um sonho e a paciência dos meus pais. Foi isso. Mas deu tudo certo. Eu fiquei super orgulhoso com o resultado. Também recebi muitos feedbacks bons, né, da alta cúpula do cinema da Unifor. Então, assim, fiquei bem feliz. E acho que é isso. Ficou ótimo, parabéns, Thiago. Então, gente, eu vou partir para a última pergunta e depois considerações finais, tá certo? Que mas para falar sobre a cena atual, né?
Como você avalia a cena audiovisual em Sobral e no Ceará? E de que maneiras essa cena atual tem influenciado e moldado o seu trabalho? Falar um pouquinho o que é que vocês estão achando da cena atual do audiovisual aqui em Sobral e no Ceará todo, e o que vocês esperam em relação a melhorar. Você vai falar um pouquinho, mas é só para dar uma geralzão, depois de considerações finais, tá bom, gente? Um pouco breve, né? Eu vou tentar ser um pouco breve. Então, eu sou natural de Fortaleza, eu nasci e me criei em Fortaleza. Aí eu precisei vir para Sobral para estudar. E eu costumo falar isso para todo mundo, né? Eu nunca estive tão próximo da arte quanto eu estive aqui em Sobral. Assim, a gente imagina que Fortaleza assim, é um hot point de produções artísticas e culturais. Mas como eu morava, ainda moro, né? Considero que eu moro um pouco lá também, na periferia, a gente a gente não tem tanto acesso à cidade, né? As coisas que acontecem na cidade, aos equipamentos culturais, mesmo que sejam coisas de graça, como o próprio Juniel estava falando, você sofre com esse deslocamento, você sofre com essas dificuldades mesmo de ter acesso a essas coisas. Então, quando eu me mudei para Sobral, foi tudo muito próximo, sabe? E aí eu lembro, assim, de ter acesso às peças do Quatro Portas, de ter sempre exibições, ou então exposições na Casa de Cultura, e eram coisas que eram próximas, eram perto da casa que eu morava e que eu podia andar. E conhecer essas pessoas e conhecer esses artistas e saber que eles são pessoas como nós também, acabei virando amigo de um monte de gente, né, da cena cultural também, e saber que eles são pessoas que têm sonho e que têm essa necessidade, essa vontade de se expressar artisticamente, né, não só como audiovisual, mas também no teatro, também em outros tipos de expressões artísticas, né? E aí isso fez com que eu acreditasse um pouco mais de que a gente poderia produzir alguma coisa que tivesse mais a nossa cara e que conseguisse mais mostrar um pouco dessa identidade, né? Assim, e assistindo, como vocês estavam citando, o próprio Karim, né? Assistindo alguns filmes do Karim, algumas produções do Karim, por exemplo, como Céu de Sueli, você consegue entender o olhar dele para regiões do interior, né, sobre toda aquela cultura que a gente mesmo não valoriza, né, que está aqui no nosso dia a dia, mas que a gente não conseguia, pelo menos, né, enxergar isso com uma coisa bela, um olhar mais artístico, né, e tá aí Safadão e Barões da Pisadinha tocando em Cannes, né. Então, existe uma influência, existe, assim, um crescimento e uma vontade. Eu acho que, assim, essas pessoas, a Tamires, que está aqui, né, a Fran, acho que foi uma das primeiras peças que me emocionou muito, Quatro Portas, elas estavam presentes, e são pessoas que continuam tentando, né? E aí isso também me encoraja, assim, como pessoa, como mulher também, e como uma pessoa que quer ingressar nesse meio artístico, assim, para falar um pouco mais sobre as nossas vivências, sobre o nosso dia a dia, mas que no geral, como a gente falou aqui, né, precisa muito de incentivo. Isso aqui só está acontecendo por causa de incentivos à cultura, né? E como isso foi muito difícil de andar. Eu vi os meus amigos falando sobre ideias, sobre coisas que queriam tirar do papel, mas tudo precisa de dinheiro, né? Às vezes a gente tem 2 gravetos, uma folha e consegue fazer coisas, mas tem vezes que realmente não dá. E que isso está trazendo possibilidades para as minhas amigas, meus amigos, para lidar com as coisas e conseguir colocar os seus projetos pessoais, que eu acho, sim, de verdade, que vão alcançar o mundo e que merecem alcançar o mundo. E que isso só existe porque existem essas questões dos incentivos, né? Mas essa questão da cena audiovisual, eu acho que tem muito potencial, tem muita coisa que pode ser trabalhada e que deve ser trabalhada, e que, acima de tudo, essas pessoas precisam ser ouvidas. Essas artes precisam ser apreciadas. Eu acho que eu tive uma experiência um pouco diferente, mas semelhante em muitos aspectos da DEIS, né? Eu venho de uma cidade do interior também, né, chamada Groaíras, é uma cidade muito pequena, 12 mil habitantes, e para mim a ideia, né, de fazer cinema sempre foi uma coisa muito distante, né? Nunca, nem sequer me passou pela cabeça alguma coisa próxima dessa realidade, né? Quando criança, então, por exemplo, nem acesso aos equipamentos de Sobral eu tinha, por exemplo, porque não tinha como vir para cá, né? Então,
E ao cinema, para mim, é um evento assim muito raro e muito festivo quando criança, assim, coisa de uma vez no ano, uma vez a cada 2 anos e tal. E tá em Sobral, assim, a gente nota um pouco essa diferença desse aspecto, né? A gente convive com pessoas, né, que fazem arte, né, que respiram a arte ali, que vivem dela, e aí me ajudou um pouco a tirar essa ideia de que o cinema está atrelado a grandes produções, você precisa de grandes verbos e grandes feitos, né? Muito pelo contrário, o cinema pode ser muito diferente, né? Então, falei, já citou o Céu de Sueli, para mim foi Viagem Porque Preciso, Volto Porque Te Amo, né? Ali as paisagens do seu cotidiano que estão à sua frente, né? É algo que eu sempre tive muito desse trajeto de Sobral Groaíras e ver aquelas mesmas paisagens representadas no filme, para mim é algo assim muito massa. E a mesma coisa com o Sedamage, né? Tem uma fala que a personagem da Tamires fala que eu acho muito massa, que ela se sente muito massa, que ela lê livros que se passaram como, em cidades como Paris, Veneza, alguns lugares assim. Quando ela leu Os Dia Homem, que se passa em Sobral, ela ficou com muito desejo de fazer um filme que se passa em Sobral. Ela queria ver uma coisa que se passava em Sobral, né? Então, tá na cena, assim, em contato com essas pessoas que claro, numa sexta-feira à noite, estão sentados com você tomando uma cerveja e no dia seguinte estão gravando takes e takes e cenas, a outra pessoa está ali no teatro fazendo a trilha sonora de uma peça ao vivo e tal. Para mim foi realmente muito transformador estar em contato com essa cena. E como vocês falaram, como é importante ter pessoas como Fran, Tamires, Lucas, né? Porque para sair vamos dizer, descentralizar algumas coisas, porque através dessa potencialidade, com esse olhar mais, não estou encontrando as palavras, mas é importante essa batalha, porque proporciona também a oportunidade para outras pessoas, né? Não fica só centralizado num pequeno grupo. Isso eu acho fantástico. E que bom que existe Fran, que Tamires e Lucas e vocês, né? E todos nós aí, todos os meninos, todo mundo tentando, e é isso, né? E fazendo coisas lindas, mesmo com tantos percalços e etc., e politicagens e etc., né? Mas a gente ainda vai voltar a falar, e obrigado. E falar que o gatinho, a gatinha tem 6, que eu achei muito legal. Depois aquele aplicativo que ele fica, o gatinho fica... a gatinha ou o gatinho? É um gatinho. É o Luquinho. Ele está aqui, inclusive, participou em vários momentos. A gente até desligou a câmera porque ele estava passando aqui no meio. Porque foi uma costura de imagem e poesia mesmo que vocês fizeram, e que declaração. Eu queria que alguém fizesse um dia uma declaração de amor assim, que eu... Poxa, é muito forte, né? É uma coisa assim... É um patrimônio que realmente não tem validade, não tem valor, né? Valor de dinheiro. Não tem valor. Não tem valor. Obrigado. Agora, Gabi, Sami, em relação ao momento, né? Como é que está, assim, para vocês avaliar a cena do audiovisual em Sobral, no Ceará? O audiovisual em Sobral, eu vejo, né? Eu não acompanho mais tanto, eu estou mais na área da escrita. Na área do audiovisual, eu não acompanho tanto. Quem me fala muito sobre isso é a Gabi, que está aqui do meu lado. Ela me falou sobre os TACs, né? TAC? TAC. Olha que legal. Temporada de Artes Cênicas. Nunca ouvi falar, tô sabendo agora. Então, eu tô tentando colocar ela aqui. Então, mas pelo que eu já vi, né? Diante dos projetos que a prefeitura já fez, né, que o ECOA já fez, de teatro, de cinema, de aquarela, que a gente até já participou também, sobre pintura e etc., entre a parte artística e cênica, eu vejo que está progredindo cada vez mais, né, está avançando, eu vejo isso de uma maneira bem clara, diante dos projetos, porque, enfim, o povo ele não acompanha.
né? E quer falar? Ok. Boa noite, gente. Estou aparecendo aqui um pouquinho para falar sobre Oi! ataque. Eu achei muito massa essa iniciativa da temporada de artes cênicas. Eu sempre tive muita vontade de fazer algum curso na área de audiovisual. E aí me tornei aluna assim, de percepções no curso de audiovisual. Acho muito massa a oportunidade. Acho muito massa isso ter vindo aqui, né, para a região norte do Ceará. É muito importante para a gente que é artista independente ter esse apoio do governo. É isso. Ela é bem resumida. Ela é bem resumida. Isso é muito bacana. No quesito Ceará, né, falando em questões cênicas, também não acompanho tanto, mas grupos de teatro eu conheço vários, né, os Meruães, etc. Eu acho muito bacana também a questão de artísticas em geral, escritores, tipo, eu sou um escritor, não conheço tantos escritores independentes, né, por Sobral e região, mas existem vários por aí, né, eu conheço alguns amigos, eu tenho alguns amigos que escrevem, mas que são escritores que realmente querem viver da escrita, são poucos. Também não falam tantas coisas boas para quem decide escrever para a vida. E sobre roteiros e produções, eu gosto muito, bastante. A gente gosta muito, né? A gente quer apostar nisso também. Esperamos que a partir desse projeto possa abrir ainda mais portas para muitos mais artistas, para outros gêneros artísticos também. Esperamos que isso possa ser também um modelo de manifestar o nosso orgulho, de manifestar o nosso também prazer em estar produzindo isso para vocês, não apenas como um modelo de a gente faz e é retribuído, mas a gente quer contribuir com o nosso sangue em si para a sociedade, sabe? Queremos ser influentes, queremos ser relevantes, né? Queremos fazer o pensamento crítico florescer nas pessoas, sabe? Que cada um pense de uma maneira, respeite a posição do outro, mesmo que isso seja em 3 minutos de um vídeo, né? Com uma visão completamente diferente, talvez nunca antes vista por uma pessoa que olha assim de primeira, mas que começa a aprender sobre as outras pessoas, começa a aprender sobre a si mesma, começa a aprender sobre a educação, sobre a saúde, sobre a segurança, e aí vai todos os âmbitos de política pública em um único vídeo com 3 minutos. E tudo por conta de um projeto que nasceu no coração de uma cidadezinha chamada Sobral, no norte do Ceará. Então, o que eu sonho, né, para o Ceará e para Sobral é isso, que continue e que expanda, sabe? Que tenha conferência, que tenha palestra, que possa trazer gente, né? Que vire um ponto turístico mesmo na questão da arte, né? E que não seja algo programado, mas que venha com espontaneidade. As pessoas, não, eu vou, nem que seja só para mostrar, eu quero, vou lá. Então, muito obrigado. Esse é o nosso posicionamento. Agradeço a todo mundo. Foi muito bom falar aqui com vocês. Ué, mas a gente vai se ainda, vou dar uma última rodada de tchau, Sami. Fica aí, não sai não. Não, não vou embora não, calma. Só dando meus agradecimentos. Tá certo. E agora, Alisson? Em relação à cena audiovisual no momento, que é assim, no Ceará, Sobral, na tua perspectiva, como é que você acha, assim, que está nesse momento, e como nesse momento tem influenciado o seu trabalho? Então, a gente falou um pouquinho aqui de política pública, né? A gente falou do Porto de Iracema. Eu acho que também falta um pouco nessa parte, assim, de política pública, de ter equipamento de formação no interior, né? Tem os editais de produção voltado para o interior,
E às vezes eu converso com a galera e eles falam um pouco disso também, né? De ter essa formação de técnicos, né? Para quando for feita uma produção no interior, ser com uma galera do interior, né? Para que gire e faça girar essa economia criativa aí dentro, né? Não claro, assim, sempre tem alguém legal para você trazer para participar da sua equipe, mas é bacana, assim, eu quero um cara de som e aí esse cara é daqui, né, da minha cidade, né? Eu sou do Cariri, de uma cidadezinha que não tem cinema até hoje, né? Assim, eu fui entrar numa sala de cinema já na adolescência, né? Então, assim, minha formação toda de filme foi pelo que aparecia na televisão, né? Tinha sempre uma defasagem de 2, 3 anos para o filme sair do cinema e ir para a TV, né? Mas sempre com essa coisa de gostar de cinema, gostar de curiosidade de como poder participar daquilo ali, né? E eu fico imaginando também pessoas como essa, sei lá, que está hoje lá na minha cidade, minha cidade chama Caririaçu, que quer fazer cinema, tem curiosidade sobre cinema, mas não tem um equipamento, não tem um grupo, né, que você possa se reunir, que possa se reunir, que possa debater ou então criar alguma coisa, né? Eu acho que falta um pouco isso, assim. Tem, né, essas políticas através de editais de produção, como esses editais como a mostra, a própria mostra né, do Sim Percepções que a gente está participando aqui, que é parte de uma política pública, mas eu acho bacana, assim, se tivesse esse olhar de ter essa formação de técnico, né? Eu acho que é um pouco, falta um pouco isso, assim, esse olhar para o interior, né? Acho que seria mais ou menos isso, assim, que eu queria falar. Perfeito, concordo. Acho que sim, investimentos, né? E tanta potência, né? Em tantos lugares. Eu acho que precisa, é necessário. E a economia circular aqui e para fora, mas que dê oportunidade também para pessoas, né, dos seus territórios. Isso é muito importante, sim. Isso, você não Obrigada. precisar se deslocar da sua cidade Sim, para ter que produzir, né? sim, sim, sim. Acho que sim, acho que é preciso, é necessário. Obrigado, Alisson. Já. E agora, Vitória, né? Vitória? Boa noite, gente. Complementando um pouco a fala do Alisson, eu acho extremamente necessário essa questão que ele falou das formações, porque eu me lembro que quando eu era mais nova, quando eu tinha uns 15 anos, aqui em Sobral, o que a gente ouvia falar de audiovisual era o curso técnico do liceu, e apenas. Fora isso, a gente não ouvia falar de outra formação que a gente pudesse ter acesso para poder ter essa visão, ter essa formação de fato para produzir ou até para trabalhar mesmo na área. Realmente é uma coisa que ainda carece muito da formação técnica audiovisual, porque é aquela coisa, se para Sobral, que é uma cidade mais voltada para os estudantes, já era escasso, quem dirá ao redor de Sobral. Então, a gente, é uma coisa a se pensar mesmo, uma coisa a se ponderar. Como trazer o cinema para o interior, se o próprio interior não tem essa visão do cinema, não tem a questão da formação, não tem com quem possa discutir, com quem possa dar aquele pontapé inicial. Porque toda a nossa visão, independente se for fã de cinema ou não, é que cinema, fazer cinema é uma coisa inacessível. É uma coisa difícil, é uma coisa cara, é uma coisa que leva muitas pessoas numa produção. E a gente do interior está desmistificando essa questão. Porque enquanto fazemos cinemas aqui, nós somos a resistência de produzir sem todo aquele aparato, sem todo aquele poder mesmo de produzir uma coisa, né, grandiosa, que vai sair em muitos locais. Não, o nosso cinema aqui, ele é consumido aqui, consumido no na nossa cidade, no nosso estado,
E se tivermos essa oportunidade, a gente vai colocar, né, a nível nacional, para fora. E é uma coisa assim que realmente falta aqui, porque querendo ou não, você fazer cinema de forma amadora é uma resistência, mas se você tiver aquele conhecimento técnico, prático, nossa, vai lhe dar outra visão do que você pode fazer, de como ampliar seus horizontes. Então, isso ainda falta muito, porque isso ajudaria a dar esse pontapé inicial para quem tem aquela vontade, mas acha de fato uma coisa impossível. Acha que é uma coisa que não dá para alcançar. E as nossas produções, eu me emociono muito quando eu vejo os curtas-metragens sobralenses e do Ceará em geral, porque é uma visão que você se identifica. A maioria das produções a gente vê que são compostas pela visão das pessoas jovens, pelo aquela resgate, né, da tradição daqui do nosso estado, né, da nossa cidade, sempre remontando aquilo que é mais próximo da gente, aquilo que é mais familiar, né, como uma forma de se conectar também com o telespectador. Eu acho isso muito bacana. Eu vi algumas curtas no Festival Tarmocheda, algumas de Fortaleza, e, tipo, explanavam muito essa questão contra a violência. A violência que as pessoas, né, da parte mais marginalizada da cidade sofriam em relação a represálias, questões estudantis. E é muito bacana a gente compartilhar dessa visão, sabe? É uma coisa que chega mais próximo da gente do que o que é, de fato, né, feito em Hollywood. As histórias contadas lá são muito fantasiosas para a gente. A gente realmente carece desse cinema que tem essa conexão direta com a gente, com o nosso público aqui do Ceará, né, de Sobral. E fica agora, né, o meu chamado, né, para quem estiver escutando, né, o nosso momento, que se você tem vontade de fazer uma produção, se você tem, nem que seja uma ideia, uma coisa assim que você diga, nossa, eu quero muito produzir alguma coisa, produza. Do jeito que você for, com aquilo que você gosta, com aquilo que você tem acessível, produza, porque quanto mais gente produzir cinema independente, cinema do interior, mais a nossa força vai crescendo. Porque quando eu vejo uma produção daqui de Sobral, eu me inspiro a fazer outras obras, eu me inspiro com aquela visão, eu me inspiro com aquele reconhecimento que a pessoa tem, aquela visão mesmo que ela passa com o filme dela. E isso vai dando força a gente, vai dando força para que a gente continue o cinema independente. Porque é uma coisa assim que vai fazendo essas conexões, vai fazendo a gente acreditar que a gente pode fazer e começar aqui agora. Porque se a gente não começar aqui agora, a gente sempre vai colocar uma coisa para dificultar, porque é muito difícil, que eu não tenho dinheiro, ou que eu não tenho ideias. Simplesmente vá, produza, faça acontecer. E aí você fortalece a cena local da cidade, do estado, e vai aumentando só ainda mais, né? Com mais gente produzindo, a gente vai se sentir cada vez mais forte e mais confiante em relação às nossas obras. E é isso, espero ter compartilhado com vocês a minha visão. E é isso, galera. E que lindo, Vitória, é isso mesmo, é resistência. Eu acho que sim, lembra Mandacaru, né? A coisa do resistir, né? Dos cactos. E que lindo, é isso mesmo. Acho que é uma forma de resistência, uma forma de dizer, vamos além, né? Nós podemos ir além. Isso é muito legal que você falou. Obrigado por compartilhar, assim. Muito importante o que você falou. E agora o Juniel, né? Pronto, Beltana. Na verdade, eu acho que eu já comentei sobre esse ponto, né? Mas só para resumir, assim, basicamente, acredito que o interesse, né, por produções audiovisuais sempre houve aqui no interior, né, do estado. E pelo que eu percebo, esse interesse ele continua, né? Obviamente ele desenvolveu cada vez mais com esses projetos. E a tendência, acredito que, como eu também já citei, é que ele amplie cada vez mais, né? E que, na verdade, o interesse ele já existe, né? Já existem vários artistas, né? Como eu falo também aqui
aqui na região é um importante polo de produções audiovisuais, né? Tanto em Sobral como nos distritos aqui vizinhos também, né? Temos aí a Serra da Miruoca, como eu cito, até no documentário, a Serra da Ibiapaba. Eu trago também até um produtor que fala melhor sobre essa questão dos produtores. Então, assim, essa parte da produção, né, do interesse dos artistas, enfim, ela já existe. Eu acredito que falta mesmo os nossos governantes, né, o governo olhar para isso e acreditar. E aí eu acho que já é algo que mais para frente acredito que eles vão estar observando, sim, justamente com essas leis que eu já citei também, atuantes no momento, né, a lei do Paulo Gustavo e do Aldir Blanc, que são importantes incentivos para essa cadeia do audiovisual, e eu acredito que vão sair daí, como já estão saindo grandes frutos, certo? Eu acho que seria basicamente isso, né? Já existe, sim, esse interesse, falta justamente os governantes investirem mais nessa questão da produção do audiovisual. Mas eu até lembrei que eu esqueci o nome dele, mas é no usuário da Gabriela, que fala justamente sobre os projetos que a prefeitura desenvolve, né? Isso, também falar de alguns projetos. Eu, atualmente, né, componho, né, a equipe de comunicação da prefeitura, e realmente a prefeitura, ela investe em alguns projetos que têm esse viés mais de levar esse acesso a produções audiovisuais aí para os distritos, para alguns territórios de Sobral, né? Existem equipamentos aqui onde expõem esses filmes também, né? Assim como acontece na Casa da Cultura, existem outros espaços em Sobral que também servem como esses espaços de exibições de filmes. Então, existe sim esse interesse, e acredito que a gente tenha o objetivo de ampliar cada vez mais isso, né? E alimentar, enfim, estimular cada vez mais essa cadeia mesmo do audiovisual. É isso, sim. Obrigado, Juniel. E, Tiago? Oi. Você quer falar um pouquinho do que você pensa sobre esse momento da cena audiovisual aqui em Sobral? Você está em Fortaleza nesse momento, né? Mas, assim, e também no Ceará em geral, né? O que é que tu acha que tem influenciado? Se você pretende continuar a fazer mais narrativas, porque você falou que é para um laboratório, né? Barragem, acho que muito talento. Acho que tem que continuar. Eu falo por mim mesmo. Eu trago comigo que eu quero levar as minhas raízes e o lugar de onde eu vim, assim, para todos os lugares que eu puder ocupar, sabe? Então, todos os lugares que eu puder ocupar, eu quero estar lá marcando daqui que eu vim, e também dar oportunidade para esses criadores, porque, assim, tem pessoas incríveis, para não ficar só nesse eixo São Paulo, Rio de Janeiro, porque nós somos retratados como um alívio cômico em todo tipo de produção. Então, a gente precisa de dramas cearenses, suspenses cearenses, e eu pretendo, sim, claro, sabe, onde eu puder colocar, assim, as minhas raízes, eu tô colocando. Eu tô produzindo um espetáculo que eu tô fazendo de forma totalmente independente, então tá sendo difícil, mas eu vou concluir ele, sabe? E é isso, a gente fazendo, só não pode deixar de fazer, sabe? Não pode deixar de concluir esses projetos, porque é isso, é isso. É como disse Vitória, resistir, né? Continuar fazendo. É resistir, existir, né? Continuar existindo, né? É uma forma de resistir existindo. Ocupar Oi, Thiago. É ocupar lugares. Sim, sim, sim. Eu estou muito feliz por ter compartilhado esse momento, assim. Obrigado, Lucas, Fran, Tamires, pelo convite.
Cine Percepções tem também, assim, proporcionado momentos muito bons, muito conhecimento para mim. Eu tenho só a agradecer. E agradecer a cada um de vocês por compartilhar esse momento, como a concepção de cada obra de arte, né? Com cada tesouro, cada um. Como até fico emocionada, porque eu acho que é muito potência, a gente precisa ir além, essa coisa de guardar pequenos momentos para, assim, vou levar para a vida. Eu tenho muito a agradecer, gostaria que cada um desse uma palavra sobre esse momento também, mas eu estou super feliz, eu recomendo cada um do que eu assisti, porque eu fiquei assim, eu vou guardar, vou compartilhar com outras pessoas, porque eu acho muito importante, mas foi de uma preciosidade para mim ter assistido tudo, assim, de um encantamento que não tem nem palavras, assim, muita poesia, muita sensibilidade, muita potência junto. Obrigado, gente. Marcel, se quiser dar mais uma palavra. Bom, eu acho que eu estou muito feliz também de estar compartilhando esse momento. Tem sido, assim, uma descoberta muito grande, uma primeira vez, uma experiência, assim, muito massa, tanto da parte de criação mesmo, né, da parte artística, como também da parte de estar passando, assim, por um processo seletivo, né, de um festival, de estar em contato, de estar conhecendo outras obras e como é que as pessoas, né, pensam para fazer filme, né, para fazer cinema. E tem sido, assim, uma experiência muito enriquecedora estar trocando essa ideia, né, com todo mundo, vendo, assim, um pouco da origem de cada um, do background de cada um, da experiência que cada um tem, né, seja, claro, com produção, com edição. E gostaria também de agradecer a produção, né, do Festival Mostra Aí, né, a pessoa do Lucas, da Franzine, da Tamires. Também queria agradecer, né, pelo espaço, pela sensibilidade também, né, de nosso filme ter atravessado vocês, os curadores, né, todo mundo que viu. E acho que é isso mesmo, agradecer e não desistam das coisas de vocês, né, assim, vocês como artistas, todo mundo que está aqui, né, já considerado artista, né, acho que viver também é uma grande arte, uma loucura. E aí, vamos continuar tentando, vamos se expressar, vamos continuar vivendo essas coisas, essas emoções. E o gatinho está aberto à noite de autógrafos, quem quiser falar com ele, pode agendar. Ele tem mais, acho que ele tem mais tempo de tela do que eu no filme, porque ele é muito importante. É massa, eu tenho 6 gatos. Nossa, é uma coisa, né? Assim, Depois eu troco ideias com você, viu? Eu tenho 6 gatos. Eu acho que ele roubou a cena, viu mesmo? Eu tô brincando. Muito dos gatos. E até ele assiste também. A gente bota coisa no YouTube pra ele ficar assistindo, que a gente mora em um apartamento, né? Então é muito pequeno, e aí a gente bota coisa lá e ele fica se distraindo. É uma estrela também. Mas é isso, gente. Muito obrigada. 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 Alisson? Não, desculpa. Mas depois eu falo com Samir e a Gabi. Pode ser comigo, então. Eu queria agradecer, assim, Percepções, seu espaço, né? Acho que em nome de toda a equipe. Sempre legal, assim, ter o filme passando em algum lugar, né? Sendo debatidos, criando alguma expectativa no espectador. E parabéns a todo mundo que está aqui, né? A gente sabe que a dificuldade de produzir, de ter espaço também para exibir nossos curtas, né? E agradecer. Obrigado. Obrigado. Gabi, Sam. Gente, muito, muito obrigado. Realmente foi um tempo muito bacana que eu tive com vocês, que a gente teve com vocês. É sempre um prazer. Estaremos à disposição sempre que precisarem. Falem conosco. Se quiserem, a gente pode
disponibilizar o nosso contato. A gente adoraria participar de mais moveres como esse. É sempre muito bom estar por dentro de tudo que nossos irmãos queridos artistas também fazem, né? E que fica aqui o nosso agradecimento, nossa gratidão de todo o nosso coração para todos vocês, para querida Voltana e para todos os organizadores disso que aconteceu. Foi realmente muito bacana. E quero assistir ainda mais o de vocês. Teve alguns que eu não consegui assistir. Então eu quero ver também. Então, muito obrigado, galera. Sim, sim, maravilhoso. E vamos um dia tentar estar pessoalmente todo mundo junto, né? Quem sabe? Claro, por Isso favor. ia ser muito legal. E, Vitória, oi. Gente, sério, sempre quando eu venho num espaço assim, onde a gente se encontra com os produtores, é uma satisfação muito grande, porque esse contato que a gente tem inspira outras pessoas. É um movimento que a gente faz que inspira os produtores, as pessoas que gostam de cinema, se interessam mais por conhecer as nossas obras, partilhar, né, da nossa mesma visão. E é sempre um prazer muito grande. É sempre assim, uma satisfação muito grande. Você, como produtor, está no momento desse. Então é isso, eu tenho a agradecer a todo mundo pela percepção, né, por estar aí existindo sempre, né, e inspirando cada vez mais. Sinceros, obrigada. Obrigado, Vitória. A gente vai se encontrar todo mundo ainda. Eu vou lá ver The Bag. Juniel. Só queria agradecer também pela oportunidade, né? É sempre um prazer participar de momentos assim como esse. Participar desses grupos assim, né? De pessoas que têm esse mesmo gosto, essa vontade de falar, de debater, né? De produzir, enfim, sobre a cadeia mesmo do audiovisual. Eu fico muito empolgado assim quando eu vejo, né? Pessoas tão novas, assim, tão talentosas, né? Não consegui ver todos também, mas é muito notório, assim, o talento, né, de cada um. A gente consegue até, apesar de eu não conhecer aí a maioria, né, dos artistas, enfim, dos produtores, a gente consegue entender e conhecer um pouco só através do olhar, né, da sensibilidade que a gente conhece nessas produções independentes. Então, assim, fico muito feliz de estar participando desse momento. Espero também participar de outros, né? Espero que existam outros debates, enfim, outras oportunidades, outros editais que possam estar estimulando mais momentos como esse. Fico muito grato de ter participado, sim. Obrigado. Obrigado. Tiago? Bom, eu só quero agradecer também. É uma das minhas primeiras experiências, sabe, com tudo isso. Então, fico muito grato do meu primeiro filme ter atravessado vocês de alguma forma. E é isso, só agradecer mesmo. Gente, muito, muito obrigado. E a gente se vê. Lucas? Lucas? Tá bom.